Olá pessoal, nós estamos de volta resolvendo algumas questões de física da parte da mecânica. Acabamos de resolver no bloco anterior o item A dessa questão, em que falava que um veículo vai de A a B, de B a C, C a D, e se perguntou que se é falso ou verdadeiro, se esse veículo percorreu uma distância total de 160 km. Nós vimos que, somando os trechos AB, BC e CD, ele percorreu quanto no total? 192 km, ok? Vamos marcar aqui então, dizendo que o ΔS total é igual a 192 km. Esse foi o item A. Vamos apagar? O item A é falso. Item B. Gastou um tempo total igual ao triplo do tempo gasto no primeiro trecho. Então vamos ver. No primeiro trecho, ele gastou quanto, pessoal? De A a B. Gastou 80 minutos. No segundo trecho, ele não nos deu o que, pessoal? O tempo, mas nos deu a velocidade e o espaço. Então, tendo a velocidade e o espaço, eu posso achar quem? O tempo. E no último trajeto, ele gastou quanto? 30 minutos. Mas observem, ele quer o tempo total. De A a B, ele gastou quanto, pessoal? ΔT total é igual. No primeiro trecho AB, ele gastou quanto? 80 minutos. Mais. Só que em B, ele ficou parado quanto? 10 minutos. Mais AB, 80 minutos, em B ficou parado 10. De B a C, pessoal, olha só, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Então, ΔT é igual, passa multiplicando, passa dividindo a ΔS sobre velocidade média. Se ele percorreu 90 quilômetros, 90 quilômetros a uma velocidade média de 60 quilômetros por hora, nós podemos afirmar o quê? Que 90 por 60 dá 1,5 horas. 90 dividido por 60 dá 1,5 horas. 1,5 horas é 1h30. 1h30 é 60 minutos mais 30 minutos. Então, dá um total de 90 minutos. Observem, no trecho de B a C, ele não deu o tempo do trajeto, mas deu a velocidade e o espaço. O que nós fizemos aqui? Calculamos o tempo que ele levou no trecho BC. Então, no trecho BC, ele gastou quanto? 90 minutos. 90 dividido por 60 dá 1,5 horas. 1h30 corresponde a quê? A 1h60, mais meia hora, que é 30 minutos. Então, ele andou num espaço de tempo de 90 minutos. Mais 90 minutos. Andou 80, 10, andou mais 90 minutos. E ficou parado aqui quanto? 13 minutos. E depois, andou mais quanto, pessoal? Gastou mais qual tempo? 30 minutos. Então, observem que ele gastou 80 minutos, ficou 10 minutos parado em B. Depois, de B a C, gastou 90 minutos, calculamos aqui. Em C, ficou parado mais 13 minutos e concluiu o trajeto gastando mais 30 minutos. Então, observe que 80 mais 10, mais 90, mais 13,
mais 30 vai dar 223 minutos. Esse é o tempo total da viagem, 223 minutos. Se eu dividir isso aí por 60, nós vamos encontrar aproximadamente 3,72 horas. Vamos fazer direitinho? 3,72 horas. Ok. Então, o que diz a questão? Gastou um tempo total igual ao triplo do tempo gasto no primeiro trecho. Gastou um tempo total igual ao triplo do tempo do trajeto AB. Pessoal, ele gastou quantos minutos? 80. Isso aqui é 3 vezes 80? Não. Então, a questão está falsa. Ele gastou menos do triplo do tempo do primeiro trecho. Ele gastou quanto? 223 minutos. E no primeiro trecho ele gastou quanto? 80. Se ele tivesse gastado o triplo, aqui seria quanto, pessoal? 240 minutos. Foi 240 minutos? Não. Foi 223 minutos. Logo, o item B está falso, porque o tempo total não é igual ao triplo gasto no primeiro trecho de viagem, que é o trecho AB. Ok? Então, nós já sabemos que ele gastou um tempo total de 223 minutos ou 3,72 horas. Então, item B é falso. A única coisa que nos deu um pouco de trabalho, não deu trabalho, mas nós tínhamos que observar é que no trecho BC ele não havia dado tempo e nós calculamos, ok? Vamos então apagar para ir para o item C. Vamos colocar aqui, ΔT é igual a 223 minutos ou 3,72 horas. Só para a gente guardar. Então, o item B também foi falso. Vamos lá agora para o item C. Desenvolveu uma velocidade média de 60,2 km por hora. Pessoal, a velocidade média que ele está falando é de A até D. Então, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. De A até D, nós vimos que tem uma distância de quanto? 192 quilômetros. Dividido pelo tempo, 3,72 horas. Vamos fazer aqui rapidinho. Vamos ganhar tempo? 192 dividido por 3,72. Quanto? 51,6 quilômetros por hora. Então, esse item é o que, pessoal? Falso. Porque ele não desenvolveu uma velocidade média de 60,2 km por hora. Desenvolveu quanto? 51,6 km por hora. Ok? Então, esse item C também é falso. Velocidade média é igual a ΔS, que é o espaço total, que nós vimos no primeiro item A, que é 192 km, dividido pelo tempo total, que vimos no item B,
que corresponde a 3,72 horas. 192 por 3,72 dá 51,6 quilômetros por hora. Pessoal, aqui vocês veem direto, olha só. Sair de A, chegar em D com a velocidade média, não significa que ele manteve essa velocidade ao longo do percurso, ok? Vamos para o item D agora. Item D. Não modificou sua velocidade média em consequência das paradas? Gente, vamos lá. Eu parei 10 minutos no ponto B e parei 13 minutos aonde? No ponto C. Então eu fiquei 23 minutos parado. O conceito, velocidade é igual, velocidade média é igual delta S sobre delta T. Se eu não houvesse parado, meu tempo teria sido o quê, pessoal? Menor. E a velocidade média teria sido o quê, pessoal? Maior. Então, claro que você alterou. Se você parou no ponto B por 10 minutos e depois parou no ponto C por mais 13 minutos, você parou 23 minutos aqui sem realizar nenhum movimento. Obviamente, se você não tivesse parado, o tempo seria o quê? Menor. Então, a velocidade média seria o quê? Maior. Então, ele modificou a sua velocidade média? Claro que modificou. Então, esse item D também é falso. Se ele não houvesse parado, a velocidade média dele seria maior. Com certeza. Beleza? Então, item D, item A, falso. Vamos para o item E. Item E. Teria desenvolvido uma velocidade média de 57,6 km por hora se não houvesse feito paradas. Vamos lá, então. Pessoal, vamos colocar os dados aqui para vocês entenderem. Qual foi a distância percorrida? A distância percorrida foi essa aqui. Do item A, 192 quilômetros. O tempo. Teria desenvolvido uma velocidade média de tanto se não houvesse feito as paradas? Qual foi o tempo total da viagem, pessoal? 223 minutos. 223 minutos. Mas, se não se houvesse parado, mas se o veículo não tivesse parado, ele não teria gasto esses 10 aqui e nem esses 3. Então, vamos diminuir quanto? 23 minutos. Então, o tempo total da viagem, se não houvesse as paradas, seriam quanto? 200 minutos. Então, vamos lá? Resolução. Velocidade média é igual a delta S sobre delta T. Qual a distância? 192 quilômetros dividido pelo tempo. Pessoal, esse tempo está em minuto. Para mim achar a velocidade média, eu tenho que transformar em horas. Eu posso fazer o quê? Posso pegar 200 minutos e dividir por 60, que vai dar aproximadamente 3,33 horas. Isso. Meu tempo é 200 minutos.
corresponde a 3,33 horas. Se eu pegar 192 quilômetros e dividir por 3,33 horas, que é o tempo de viagem excluindo as paradas, minha velocidade média vai ser realmente 57,6 quilômetros por hora. Então, quanto vale minha velocidade média, caso não houvesse feito as paradas? 57,6 quilômetros por hora. Então, o item E é o item verdadeiro. Pessoal, essa foi uma questão bem elaborada, tá? O aluno teria que saber conceito de trajetória, conceito de espaço percorrido, origem das posições, velocidade média, calcular a velocidade média. Então, essa é uma questão, foi uma questão bem elaborada que a maioria das pessoas que não tem muito trato na física iriam errar facilmente, tá? Então, nós finalizamos essa questão e vamos fazer mais uma em relativo à velocidade média para fecharmos esse primeiro quadro da parte da mecânica e da cinemática, ok? Então, essa questão, o item E é o item verdadeiro. Como eu falei, esse material está no seu material em PDF para acompanhar a aula. Próxima questão. Essa foi uma questão da Polícia Rodoviária Federal de 2009. Ao longo de uma estrada retilínea, um carro passa pelo posto policial da cidade A no quilômetro 223, às 9 horas, 30 minutos e 20 segundos, conforme registra o relógio da cabine de vigilância. Ao chegar à cidade B, no quilômetro 379, o relógio do posto policial daquela cidade registra 10 horas, 20 minutos e 40 segundos. O chefe de policiamento da cidade A verifica junto ao chefe do posto da cidade B que seu relógio está adiantado em relação àquele em 3 minutos e 10 segundos. Então, vamos trabalhar a questão. Admitindo-se que o veículo, ao passar no ponto exato de cada posto policial, apresenta velocidade dentro dos limites permitidos pela rodovia, o que se pode afirmar com relação à transposição do percurso pelo veículo entre os postos, sabendo-se que neste trecho o limite de velocidade permitida é de 110 km por hora. Então vamos lá. Olha só, pessoal. Esse veículo passou pelo posto A no quilômetro, vamos lá? No quilômetro 223. E o tempo era qual? Qual era a hora? 9 horas, 30 minutos, 20 segundos. Aí depois eles passou pelo ponto B, no quilômetro 379. Em qual tempo? 10 horas, 20 minutos e 40 segundos. Então tá. Olha só. Esse veículo passou no ponto A, que é o quilômetro 223, onde tem um posto da Polícia Rodoviária Federal. O relógio
do posto marcava que hora? 9 horas, 30 minutos e 20 segundos. Ele passou em outro posto policial, no quilômetro 379. Ele passou às 10 horas, 20 minutos e 40 segundos. Outra informação que nos deu foi que esse relógio estava adiantado em relação a esse. Então vamos lá, vamos ver os dados. Dados. Posto A, quilômetro 223, às 9 horas e 30 minutos e 20 segundos. Posto B, quilômetro 379, às 10 horas e 20 minutos e 40 segundos. Só que ele falou uma observação, olha, o meu relógio está adiantado em relação ao seu. Então, o que eles resolveram fazer? Opa, então eu vou ter que diminuir quanto, pessoal? Os 3 minutos e 10 segundos. Eu vou considerar um PA' sendo 9 horas, 27 minutos e 10 segundos. Por quê? Porque esse relógio estava adiantado 3 minutos e 10. Então, para mim ter o tempo exato, eu tive que fazer o quê? Diminuir o tempo aqui nesse relógio A. Vamos lá para a questão. Letra A, trafegou com velocidade média acima do limite. B, trafegou com velocidade sempre abaixo do limite. Opa, então vamos lá. Para mim saber essa resposta, eu vou ter que calcular a velocidade média é igual delta S sobre delta T. Vamos lá? Qual foi o trecho percorrido? 379 menos 223. Ele percorreu quanto, pessoal? 156 quilômetros. Tá? 156 quilômetros. E qual foi o tempo? 9 horas, 27 minutos e 10 segundos. Então, eu posso fazer aqui o seguinte. Tempo final, 10 horas, 20 minutos e 40 segundos, menos 9 horas, 27 minutos e 10 segundos. Beleza? Então vamos lá. 40 segundos menos 10 segundos deu 30 segundos. 20 minutos menos 27 eu não posso fazer, então eu vou pegar 1 hora aqui. Aqui vai ficar 9 horas e aqui vai ficar quanto? 80, 60, que eu peguei 1 hora emprestada aqui, ficou 9, ficou 0,06280. 80 menos 27. 10 menos 7 dá 3. 7 menos 2 dá 5. Então, qual é o nosso tempo, pessoal? 53 minutos e 30 segundos. Eu vou considerar, por enquanto, esse tempo aqui. Se eu fizer 53 minutos dividido por 60, vamos encontrar quanto? 53 minutos dividido por 60 dá 0,8 horas. Ou seja, 0,8 horas. 156 dividido por 0,8. Deu quanto? 195 quilômetros por hora. Ou seja, eu posso afirmar o quê? Que a velocidade média dele
está muito acima da velocidade do trecho. Ou seja, a velocidade permitida aqui é quanto, pessoal? 110 km. Ele passou a quanto? A 195 km por hora foi a velocidade média no trecho. Claro que no trecho A ele estava na velocidade da via, no trecho B ele estava na velocidade da via, mas nesse trajeto aqui, ó, ele estava o quê, pessoal? Metendo bala. Então, ele realmente estava o quê? Qual a resposta? Trafegou com velocidade média acima da velocidade da via. Resposta, letra A. Ok? Essa questão ficou um pouco bagunçada. Peço desculpa. Mas ela só era para calcular o quê, pessoal? A velocidade média. Então, a velocidade média realmente foi uma velocidade muito acima da via. No próximo bloco, nós iremos continuar resolvendo mais algumas questões de física. Até o próximo bloco.